Fala pessoal, bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. Antes de começar a aula, eu gostaria de pedir a sua inscrição aqui no canal, caso você não seja inscrito, né? E também pedir para deixar o like se gostou da aula, se a aula agregou na sua vida. Deixa o like aí para ajudar o nosso projeto, tá bom? Vamos hoje trabalhar a Lei Maria da Penha, a Lei 11.340 de 2006. Essa lei é muito cobrada agora nos concursos públicos. Pelo menos uma questão, certeza, vai cair na sua prova, porque essa lei, pessoal, quando cai nos editais, ela tem uma incidência muito grande, tá certo? Vamos aqui começar a nossa querida aula. Lembrando que o material está na descrição do vídeo e no comentário fixado. É só você clicar lá e conferir, tá bom? Roteiro de estudo da aula de hoje, pessoal. Vamos começar abordando aqui as disposições preliminares da lei, quais são os objetivos, os direitos fundamentais contidos na Lei Maria da Penha, certo? E como é essa interpretação da lei. Depois vamos ver aqui as formas de violência. Tem uma novidade legislativa, tá bom? Além da violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral, temos a novidade aqui que é a vicária, certo? Essa nova forma de violência que pode cair na sua prova. Claro que quando tem uma novidade legislativa, as bancas costumam bater em cima, certo? Não esqueça da violência vicária, a gente vai abordar na aula de hoje. Também vamos falar sobre a assistência e o atendimento, como é que vai ser a assistência dela na delegacia, quando vai ser emitidos os autos, né, a autoridade policial, e quais serão as providências imediatas. Depois vamos falar das medidas protetivas, né, que tem a medida protetiva de urgência, quais são as obrigações do agressor, né, mediante essas medidas protetivas, e também a proteção da ofendida. Depois, por fim, a gente vai falar dos prazos, que cai bastante em prova, certo? Atenção aos prazos e os procedimentos, né? Temos a tabelinha de prazo no final para você não errar nenhuma questão nesse sentido, tá bom? Vamos começar aqui falando das disposições preliminares, que engloba os artigos 1º ao 4º da lei. No artigo 1º, pessoal, ele deixa bem claro que essa lei não surgiu do nada. Ela foi criada para cumprir um mandamento no artigo 226 da nossa Constituição Federal, além de atender alguns tratados internacionais que o Brasil assinou para erradicar a violência de gênero. O grande objetivo aqui, pessoal, é prevenir e coibir a violência doméstica. E para que isso aconteça na prática, a lei ela determina a criação dos juizados especializados e institui também medidas urgentes de assistência e proteção para afastar a mulher do ciclo de abusos. Ok? Avançando aqui no próximo artigo, encontramos dois pilares que é muito importante em prova, que é justamente o princípio da universalidade, né? A lei ela textualmente protege toda mulher sem qualquer tipo de distinção. Isso significa que não importa a classe social onde essa mulher esteja, certo? Não importa a classe social, não importa a raça, não importa a etnia, não importa também a orientação sexual, a renda, a idade ou religião. O Estado ele tem o dever de garantir a dignidade e a segurança de absolutamente todas as pessoas que se identificam e sofrem violência no âmbito doméstico ou familiar, ou seja, todas as mulheres, de forma ampla, são protegidas por essa lei, certo? Por fim, os artigos 4º, né, terceiro e quarto, ensinam como essa legislação deve ser interpretada pelo Poder Judiciário e também pela polícia, né? Ao aplicar a lei, o operador do direito não pode ser puramente técnico e frio. Ele deve também focar nos fins sociais da norma e considerar a vulnerabilidade e as condições peculiares de cada mulher, certo? Que ela enfrenta situações de violência no dia a dia, ok? E é uma interpretação humanizada, né? Feita para proteger a vítima e garantir que a justiça seja de fato cumprida, ok? Avançando aqui para o artigo 5º, né, do título 2, que define o que configura a violência doméstica e familiar contra a mulher. Aqui a norma tenta abranger, né, o texto tenta estabelecer que qualquer ação ou omissão baseada no gênero que cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico, dano moral ou patrimonial constitui um crime, tá bom? Qualquer um desses que eu acabei de citar, dessas ações que eu acabei de citar, constitui um
crime. Para sua prova, grave dois pontos fundamentais. O parágrafo único aqui, ele determina que essas relações pessoais independem de orientação sexual da vítima. Por exemplo, se for uma briga, por exemplo, de mulher contra mulher, a lei também vale, tá bom? A lei protege a mulher. Pode ser uma briga de mulher contra outra mulher. A lei protege a mulher. A mulher que foi vítima dessa relação, ela vai recorrer à lei Maria da Penha, ok? E o artigo 6º, ele deixa claro que essa violência, ela viola diretamente os direitos humanos. Na prática, como exemplo, a lei Maria da Penha se aplica mesmo que o agressor e a vítima nunca tenham morado juntos, bastando a existência de um relacionamento afetivo atual ou passado. Possa ser que essa mulher ela tenha um relacionamento passado, mais de ano, aí essa pessoa veio remoer isso agora no presente, né? E ocorreu a violência. Isso aí vai se enquadrar na Lei Maria da Penha. Não necessariamente a pessoa tem que morar junto da outra, certo? Basta um relacionamento afetivo, né? Atual ou passado, beleza? Tá aqui os três tipos de aplicação, né? Tem na unidade doméstica, né, que é um espaço de convívio, pode ser na unidade doméstica, no âmbito familiar, ok? E uma relação íntima de afeto. O agressor ele convivia ou tenha convivido com a ofendida, ok? Avançando aqui para as formas de violência, aqui no artigo 7º, título 2, que detalha essas 6 formas de violência que podem ser praticadas contra a mulher no ambiente doméstico e também familiar. O legislador também expandiu esse conceito de agressão além dos danos visíveis, certo? Dividindo as condutas em categorias específicas para a garantia, né, da proteção integral. E aqui, pessoal, a gente dividiu aqui os 6 tipos de violência. Atenção a essa vicária aqui, que é uma novidade na legislação. A agressão física, pessoal, é caracterizada por toda forma mais evidente, né, englobando qualquer ato que agrida o corpo ou cause prejuízo à saúde física da vítima, como tapa, soco, empurrão, que deixa alguns hematomas, né, visíveis, e a gente percebe que ela foi agredida. Temos também a agressão psicológica, caracterizada por agressões emocionais, menos visíveis, obviamente, né? Mas altamente destrutiva, manifestando-se por meio de humilhação, ameaça, isolamento social, vigilância também, perseguição, aquela obsessão que a pessoa tem, né? Para destruir a autoestima da mulher. Isso tudo são caracterizados como agressão psicológica, certo? Tem também a agressão sexual. Ocorre quando a mulher ali é coagida a presenciar, manter ou participar de relações sexuais indesejadas, além de situações em que é impedida também de usar métodos contraceptivos ou forçar o casamento ou a gravidez, certo? Tudo isso é relacionado à agressão sexual. Ah, professor, mesmo a pessoa estando casada, ela pode sofrer agressão sexual? Pode, pessoal, pode. É uma relação indesejada, certo? Se a mulher não quiser, mesmo estando casada, não pode, certo? Não é classificado como agressão, ok? Voltando aqui aos tipos de agressão, temos também a agressão patrimonial, que envolve o controle financeiro, que é aquele controle abusivo, né, que a pessoa sofre, configurado pela retenção, quebra, furto, destruição de objetos pessoais, tudo isso é patrimonial. Instrumentos de trabalho que a pessoa tem, ela pode danificar, né, o instrumento de trabalho, documentos também, recursos econômicos da vítima, certo? Tudo isso é relacionado à agressão patrimonial, certo? Destruição de alguns bens, a pessoa tem, por exemplo, tem um espelho em casa, a pessoa quebra aquele espelho da companheira, por exemplo. Isso aí é uma agressão patrimonial, está agredindo o patrimônio que ela tem, certo? Vamos agora falar um pouco agora da agressão moral, que refere-se a ataques à reputação da mulher perante a sociedade. Vai ferir a sua moral, certo?
praticado por meio de crimes de calúnia, né? Acusar falsamente de um crime, por exemplo. A difamação, que é espalhar fatos que mancham a sua reputação, ou a injúria, que é aquelas ofensas diretas à honra da pessoa. Ok? Temos também a agressão vicária. Essa daqui é nova, tá bom? Essa aqui é novidade na legislação. A agressão vicária é a mais nova atualização da lei e representa uma importante pegadinha de prova. Preste bastante atenção nessa daqui, ó. Essa agressão trata-se de uma violência indireta, na qual o agressor não ataca a mulher diretamente, mas agride, ameaça ou manipula os filhos, os dependentes ou as pessoas da rede de apoio daquela mulher que sofreu a agressão, certo? Agressão vicária, ela não ataca a mulher diretamente, vai atacar quem? Os filhos, os dependentes da mulher, né? Aquela rede de apoio, por exemplo, a mãe da mulher, o pai faz alguma chantagem em relação a eles, certo? Tudo isso para atingir indiretamente a mulher que sofreu a agressão, certo? É um tipo de agressão psicológica indireta, ok? Vai atingir os filhos, os dependentes ou a rede de apoio de forma indireta, atinge a mulher no psicológico. Não é uma agressão psicológica, porque a agressão psicológica vai diretamente fazer uma humilhação à mulher, certo? Vai diretamente afetar ela. Aqui é de forma indireta, certo? A vicária é indireta. As bancas gostam de colocar a agressão psicológica e dizer que é vicária, beleza? Fiquem atentos a essa distinção, ok? Avançando aqui para o artigo 8º. O artigo 8º da lei estabelece as diretrizes para as medidas integradas de prevenção, determinando que o combate à violência doméstica não deve ocorrer apenas de forma punitiva, mas sim por meio de uma política pública articulada entre a União, os Estados, o Distrito Federal, municípios e entidades não governamentais. Para que essa rede funcione na prática, a lei exige uma ampla proteção operacional, unindo o Poder Judiciário, o Ministério Público e a Defensoria Pública aos setores de segurança pública, saúde, assistência social, educação, trabalho e habitação, certo? Tudo isso aqui, pessoal, é dentro de uma estrutura, né? As delegacias especializadas de atendimento à mulher, por exemplo, recebe prioridade máxima de criação e também um fortalecimento por parte dos estados, ok? Além disso, a legislação também impõe a capacitação permanente dos agentes de seguranças públicas, incluindo as polícias civis, né, e militar, as guardas municipais e o corpo de bombeiro, focando em temas de gênero. Dentro da própria polícia, eles têm essa capacitação, certo? Para quando vir uma mulher pedir socorro, né, as pessoas, esses profissionais da segurança já tenham uma noção de como proceder, ok? Por fim, o aspecto educacional é destacado como pilar preventivo básico, exigindo o desenvolvimento de campanhas públicas, institucionais, né, de inclusão dos conteúdos específicos nos currículos escolares, destacando essa lei, tá bom? Por isso que é muito importante a Lei Maria da Penha e cai bastante em prova. Por quê? Porque é um tema fundamental, tem até muitos feminicídios acontecendo no país, né? E a educação é um dos maiores pilares para a gente combater da raiz, né, esse mal que afeta tantos brasileiros hoje em dia. Ok? Continuando aqui nosso estudo, vamos agora falar do título 3 do artigo 9º, onde a lei vai disciplinar a assistência à mulher em situações de violência, estabelecendo uma rede de proteção integral à sua integridade física, psicológica e socioeconômica. Ok? Aqui, pessoal, no âmbito dos direitos assegurados pelo juiz, a vítima ela tem a garantia a inclusão em programas assistenciais do governo por prazo determinado. Não é para sempre, é por prazo determinado. A remoção prioritária, caso ela seja uma servidora pública, né, ela tenha direito a essa remoção, e também a manutenção do vínculo trabalhista por até 6 meses de afastamento, protegendo a sua
subsistência. Para facilitar a ruptura do ciclo de abusos, o magistrado ele previdencia, né, previdencia um encerramento imediato à assistência judiciária para ajuizamento de divórcio, certo? Tem que ser é como se fosse um divórcio unilateral por causa dessa violência, ok? A separação ou dissolução da união estável. Como houve violência, ela tem direito a essa separação. Além também protege os filhos da vítima, garantindo a prioridade de matrícula de seus dependentes nas escolas mais próximas do seu novo domicílio. Já que a pessoa sofreu, né, violência, ela vai morar em outro domicílio e as escolas dos dependentes dos filhos têm que ser próximo a esse novo domicílio. E a matrícula lá tem uma obrigatoriedade de aceitar, ok? Mantendo esses dados sob também absoluto sigilo para evitar a localização pelo agressor. E o agressor também recebe algumas punições que a gente vai ver posteriormente, ok? No que tange ao ressarcimento, impõe-se ao agressor a obrigação financeira de restituir todos os danos causados, englobando os custos de atendimento ao médico, né, no SUS, e as despesas com um dispositivo de monitoramento eletrônico, como as tornozeleiras, a famosa tornozeleira. A pessoa que agrediu, né, vai usar uma tornozeleira eletrônica, isso mesmo, com a estrita ressalva de que esse pagamento, né, pessoal, ele pode onerar o patrimônio da vítima e, e nem serve como atenuante de pena, tá bom? Esse pagamento ele é obrigatório, não serve como atenuante. Ah, vou pagar, então quer dizer que a pena do agressor vai diminuir? Nada disso, é como se fosse uma obrigação. Por fim, no requisito acesso à saúde, a norma assegura o atendimento prioritário no SUS e no SUSP, certo? Garantindo de forma imediata a concepção de emergência, também a caso de profilaxia, né, como ISTs, DSTs e demais procedimentos cabíveis caso a violência seja sexual, ok? Avançando aqui, pessoal, vamos a ver como é que é esse atendimento pela autoridade policial. Lembrando, pessoal, que quando a prova costuma cobrar a questão em relação ao atendimento, ele coloca, no lugar de policial, coloca judicial. Não é judicial, pessoal. Primeiro tem um atendimento à autoridade policial. Quem é a autoridade policial, professor? Geralmente é o delegado de polícia, tá bom? Que vai fazer o BO. A autoridade policial é o delegado de polícia. Quando é uma mulher vítima de violência, obviamente, a autoridade policial tem que ser preferencialmente também uma mulher, certo? Tem que ser preferencialmente, não é obrigatório. Pode ela chegar lá na delegacia e prestar queixa a uma autoridade policial homem? Pode sim, sem problema nenhum, tá bom? Já a autoridade judicial, no caso, é o juiz, certo? Cuidado para não confundir na hora da prova. O atendimento começa na autoridade policial. Quem julga é a autoridade judicial, que é o juiz, ok? Primeiramente tem a coleta de provas, né? Quando uma pessoa sofre uma agressão, tem que colher prova, fazer o exame de corpo de delito, né? E identificar o agressor. Depois a agressora, a quem recebeu a agressão, né? Ela é ouvida, né? Vai depois fazer o registro, lavrar o boletim de ocorrências, que é o BO, e tomar a representação. Depois disso, será feito o envio para o juiz e as medidas protetivas têm que entrar em ação em até 48 horas, em até 48 horas. São 2 dias para tudo isso funcionar, certo? Vai remeter esse boletim, né, à autoridade judiciária, no caso aqui o juiz, ok? E remeter esse expediente com pedido de medidas protetivas em 48 horas. Tem 48 horas para ter todas aquelas medidas protetivas que a gente vai estudar. Depois disso, feito o inquérito, né, a autoridade policial vai fazer o inquérito e remeter os autos ao juiz e ao Ministério Público no prazo legal, ok? A autoridade policial ele deve agir imediatamente, certo? A autoridade policial, que no caso é o delegado, tem que agir imediatamente, garantindo a proteção, transporte, acolhimento para a retirada de pertences também e também informando
a ofendida sobre os seus direitos, ok? Ela tem que ir na casa, juntamente com a polícia, obviamente, né? Para tirar seus pertences. É todo um BO, realmente. Todo um trabalho que tem que fazer. Depois tem o atendimento, né? Que ele tem que ser ininterrupto, certo? Preferencialmente por servidoras do sexo feminino. É preferencialmente, não é obrigatório, certo? É preferencialmente por servidoras do sexo feminino, certo? Previamente capacitada. Lembrando que tem toda uma capacitação, tanto os bombeiros, a polícia, enfim, todo o pessoal da segurança tem uma capacitação dentro do próprio órgão para tratar dessa violência contra a mulher, certo? Que a Lei Maria da Penha abrange aqui. Avançando aqui, nosso estudo, vamos entrar aqui do artigo 12C e 12D, né, que fala do afastamento do agressor e da monitoração eletrônica. Como eu falei, ele tem uma tornozeleira eletrônica que a pessoa ganha, né, esse presentinho, que é a tornozeleira eletrônica, quando ele agride uma mulher, certo? Lembrando que uma mulher pode também agredir outra, né, em uma relação de afeto, e ter uma tornozeleira eletrônica por causa da Maria da Penha. Pode acontecer de uma mulher ter uma tornozeleira eletrônica por conta da Maria da Penha, se ela agredir outra mulher, por exemplo, certo? Bom, no artigo 12C e 12D, a Lei Maria da Penha estabelece mecanismo de resposta rápida para proteger a vítima em situação de urgência. Ao ser verificado um risco atual ou eminente à vida ou à integridade física da mulher, o agressor deve ser imediatamente afastado do lar, domicílio ou local de convivência, né? Ou ser submetido à monitoração eletrônica, certo? Conforme o artigo 12D, essa monitoração eletrônica pode ser determinada tanto pela autoridade judicial, no caso é o juiz, quanto pelo delegado de polícia, que é a autoridade policial, especificamente nos casos em que o município ele não for sede de comarca, certo? Tem essas especificações. Quando a medida for aplicada pela autoridade policial, no caso o delegado, o juiz ele já deve ser comunicado no prazo máximo de 24 horas e terá também 24 horas para decidir sobre a manutenção ou revogação da medida, dando ciência simultânea ao Ministério Público, ok? Por fim, a legislação impõe uma restrição severa ao agressor. Nos casos em que houver risco evidente da integridade física da ofendida ou a própria efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória para o preso, ok? Garantindo o isolamento do agressor para total segurança da mulher, certo, pessoal? Tem aspectos muito importantes aqui da Lei Maria da Penha, certo? Vamos agora falar aqui do juizados dos procedimentos especiais, tratando aqui no título 4, né? Os artigos 14 a 17A. A legislação ela disciplina o funcionamento dos juizados e os procedimentos especiais, estruturando o rito processual de forma a conferir celeridade e proteção à vida. Celeridade, pessoal, quer dizer que vai agir com mais rapidez, ok? E aqui temos o juizado especializado, né, que possui competência híbrida, acumulando as esferas civil e criminal. O juizado ele permite que os atos processuais ocorram, inclusive, em horários noturnos, né, para garantir a eficiência das medidas. Para facilitar o acesso à justiça, estabelece também uma competência concorrente em favor da ofendida, que pode optar por ajuizar a ação no fórum do seu próprio domicílio, né, no local do fato ou no domicílio do agressor. Ela que pode decidir o foro, né, onde vai ser julgado. Além disso, ele confere à mulher a prerrogativa, né, de propor a ação de divórcio ou de dissolução de união estável diretamente no juizado, com a estrita exceção de partilhas de bens que deve tramitar nas varas das famílias tradicionais, ok? No que tange à renúncia, né, renúncia à representação nos crimes em que a ação penal pública é condicionada, o ato só possui validade jurídica se realizado perante o juiz, em uma audiência especial designada especificamente para esse fim,
ocorrendo obrigatoriamente antes do recebimento da denúncia. É antes do recebimento da denúncia. Não esqueçam disso. Antes do recebimento da denúncia. Certo? No campo das sanções penais, existe a vedação muito severa, voltadas a impedir a banalização do delito, né? Sendo proibida a aplicação de penas de cesta básica. Ó, proibido a aplicação de pena de cesta básica de prestação pecuniária ou qualquer substituição da pena por um pagamento isolado de multa, certo? Não pode esse pagamento, ou qualquer substituição, não pode por um pagamento isolado de multa. Por fim, em conformidade com o artigo 17-A, resguarda o sigilo da ofendida, determinando também que o nome da vítima fique sob sigilo absoluto, certo? Segredo também, sob absoluto segredo de justiça, para que seja preservada a sua identidade. Ressaltando que essa proteção não abrange o nome do autor do fato nem os demais dados públicos do processo. Tem que ter o sigilo total aqui, né, da ofendida, ok? Avançando aqui no capítulo 2, dos artigos 18 e 19, a Lei Maria da Penha define as regras gerais das medidas protetivas de urgência, né, estabelecendo uma tutela de urgência voltada à proteção imediata e integral, né, da mulher e dos seus familiares. Dentre essas características essenciais, essas medidas possuem natureza célere, que é rápida, né, e são concedidas de pronto. De pronto quer dizer que é rapidamente, pelo magistrado, precisando que a audiência prévia das partes ou oitiva do agressor seja feita de forma rápida, ok? O juiz ele pode aplicá-las de forma isolada, essas medidas, ou cumulativamente, possuindo a prerrogativa de substituí-las também a qualquer tempo por outras mais eficazes, caso a situação exija um maior rigor. Ou seja, se a pessoa descumpriu alguma dessas medidas, o rigor ele pode aumentar e a punibilidade junto com o rigor também aumenta, ok? Um ponto fundamental para provas é o seguinte: a autonomia dessas medidas, certo? Elas independe da tipificação penal da conduta, ok? Independe da tipificação penal da conduta. Estou frisando aqui porque cai em prova. Também independe do ajuizamento da ação penal, também independe da conclusão do inquérito ou mesmo a existência prévia de um boletim de ocorrência. Quando a sua duração, pessoal, as medidas vigoram pelo tempo em que persistir o risco real à vida ou à integridade da ofendida e seus dependentes. Enquanto houver esse risco, a medida continua valendo. A concessão é baseada no princípio da cognição sumária, o que significa que o juiz ele decide com base em uma análise inicial e simplificada, sendo suficiente para o deferimento do depoimento colhido pela autoridade policial e também as alegações escritas apresentadas pela vítima. Por fim, o texto legal também impõe um prazo-chave peremptório, quer dizer que esse tempo ele tem um fim, né? Assim, o pedido formulado pela ofendida é recebido e o juiz, esse prazo peremptório é de 48 horas para proferir a decisão e determinar a aplicação das medidas protetivas. Okay? 48 horas, não esqueça desse prazo. Em relação aqui às medidas, vamos estudar cada uma delas aqui no artigo 22, que é a legislação detalha as medidas protetivas de urgência, que obriga o agressor, né, impondo restrições severas à sua liberdade e patrimônio para resguardar a integridade da vítima. No que tange às armas, o juiz ele determina a suspensão imediata da posse ou restrição do porte de arma de fogo do agressor. Caso esse agressor for um policial, por exemplo, ou trabalhe no corpo de bombeiro, aí essa medida aqui ela é essencial, né? Notificando, obviamente, o órgão competente para a devida apreensão. A fim de garantir a segurança física, a lei impõe o afastamento do lar, obrigando a saída do agressor do domicílio ou do local de convivência mútua, certo? E também a lei estabelece um rol rígido de proibições, que engloba o limite mínimo de aproximação física da vítima,
A proibição também de contato por qualquer meio de comunicação, isso inclui redes sociais, obviamente, e a proibição de frequentar locais comuns à rotina da mulher. No âmbito familiar, a lei prevê a restrição ou suspensão do direito de visitas dos dependentes menores de idade, mediante a medida exige também que a prévia auditiva da equipe multidisciplinar seja feita, certo? Para esse acontecimento, para essa proibição. Para assegurar também a subsistência financeira e evitar a dependência econômica forçada, o magistrado fixa um pagamento de alimento provisório, certo? Que possui natureza de título executivo judicial e pode ser executado diretamente, dispensando também o ajuizamento de uma ação de alimentos principal. Ok? Por fim, a lei disciplina o monitoramento eletrônico, determinando o uso de tornozeleira eletrônica pelo agressor, integrada a um aplicativo de alerta enviado simultaneamente à vítima e à unidade policial mais próxima, caso o perímetro fixado seja rompido. Okay? Então, a tornozeleira eletrônica é mais para saber se o agressor está próximo, né, da vítima, tem um limite. Aí, quando chega próximo, automaticamente uma autoridade policial, né, uma, como é que eu posso dizer, uma unidade, né, policial que esteja próximo àquele acontecimento, né, ela seja acionada e vá conferir se o agressor está realmente fazendo alguma coisa para degradar a imagem, ou proferir ofensas, enfim, todos aqueles agressões que a gente acabou de ver, não pode cometer nada, senão a pena vai ser aumentada, obviamente, certo? Esse monitoramento eletrônico é muito importante aqui. Possa ser que o agressor ele frequente um local onde a vítima esteja por coincidência, né? Por coincidência, mas mesmo assim a autoridade policial ela é acionada, certo? Vamos aqui agora adentrar nas medidas protetivas, né? No capítulo na seção 3 e 4, né? Entre os artigos 23 e 24, a Lei Maria da Penha ela disciplina as medidas protetivas de urgência, direcionando especificamente a proteção pessoal e patrimonial da ofendida, visando, obviamente, resguardar seus direitos básicos e viabilizar uma independência. No âmbito da proteção pessoal, conforme o artigo 23, o juiz ele pode determinar o encerramento, né? Na verdade, o encaminhamento, né? As medidas protetivas ao ofendido. A gente acabou de ver como é feito para o agressor, agora para a ofendida, que sofreu essa agressão, certo? O juiz ele pode determinar o encaminhamento, né, da mulher e seus dependentes a programas oficiais de proteção ou atendimento, bem como ordenar sua recondução ao domicílio após o efeito do afastamento do agressor, certo? A gente viu que o agressor ele é afastado, e a vítima ela pode voltar para casa e conviver com a família sem problema nenhum. A legislação também assegura que a vítima ela possa se afastar do lar conjugal sem sofrer qualquer prejuízo jurídico, certo? Ou perda de direitos relativos a bens. Esses bens estão também entre eles as guardas, né, dos filhos e também os bens alimentícios, né, os alimentos. O magistrado ele pode também decretar a separação de corpos e ordenar a matrícula imediata de dependentes na instituição de educação básica mais próxima do seu domicílio, né? Domicílio da vítima, obviamente. Independentemente de existência de vaga regulamentar. Por exemplo, a escola já está lotada, né? Lotada de alunos. Aí apareceu duas crianças que é filho de uma mulher que ela sofreu justamente uma violência doméstica em casa. Aí essa escola é obrigada, mesmo não tendo vaga, a aceitar a matrícula dessas duas crianças, certo? Só um caso concreto aqui para vocês terem uma noção de como a lei é aplicada. Adicionalmente, com o intuito de garantir a moradia digna, ela prevê também uma concessão de um auxílio aluguel por um período de até 6 meses, né? Caso a mulher sofra uma violência, tem que ter um auxílio aluguel por um período de até 6 meses, benefício concedido com base na situação de vulnerabilidade social e econômica da mulher, certo? A mulher teve uma vulnerabilidade social, ela não tem dinheiro para ter o seu próprio sustento, né? Tem
esse benefício também. E no campo da proteção patrimonial, disciplinado no artigo 24, a lei foca em evitar o estrangulamento financeiro e a destruição de patrimônios provocado pelo agressor, certo? O agressor não pode pegar o patrimônio da mulher e dilacerar, por exemplo, certo? Entre as medidas cabíveis estão a restituição, na verdade, imediata de bens indevidamente subtraídos da vítima e a proibição expressa de celebração de contratos de compra, venda ou locação de propriedades que pertencem ao patrimônio comum do casal. Ele não pode fazer negócio nenhum com o patrimônio que é do casal para vender ou dilacerar ou doar. Não pode fazer isso. Nada disso ele pode fazer enquanto tiver com a Lei Maria da Penha em aberto, ok? Determina-se também a suspensão temporária das procurações que a ofendida, porventura, né, tenha conferido ao agressor e a exigência de prestação de caução provisório por perdas e danos materiais decorrentes dos abusos cometidos, caso a mulher sofra, né, um abuso patrimonial, que é um tipo de violência que a gente acabou de ver, né? E para garantir a efetividade dessas restrições patrimoniais, o texto legal impõe ao juiz o dever de oficiar imediatamente o cartório de registros imóveis ou de títulos e documentos competentes, formalizando e publicando, né, as ordens de proibição de alienação ou suspensão de procuração, certo? O juiz ele deve oficiar ao cartório que o agressor ele não deve fazer nada com o patrimônio dele, tá? Tipo bloqueado temporariamente, certo? Chegamos agora no artigo 24A. A legislação, pessoal, ela criminaliza a conduta de desobedecer ordens judiciais protetivas, conforme as alterações trazidas pela Lei 14.994 de 2024. A pena para quem descumprir a decisão judicial que é, difere as medidas protetivas, ela foi severamente endurecida, ou seja, aumentou as penas, né, passando a ser de reclusão de 2 a 5 anos, além de multa, né? No que tange à dependência jurídica, a configuração deste crime ocorre independentemente de as medidas terem sido determinadas por um juiz no âmbito civil ou criminal. Outro ponto aqui crucial, pessoal, é justamente para os exames e concursos que diz respeito à concessão de fiança. Em caso de prisão em flagrante por este delito, apenas a autoridade judicial pode conceder fiança, retirando-se do delegado policial essa atribuição. É apenas o juiz, não é o delegado, é apenas o juiz, certo? Não esqueça dessa informação aqui, dessa mudança. Por fim, o texto legal estabelece uma causa de aumento de pena, prevendo que a sanção será majorada de 1/3 até metade, caso o infrator viole a área de exclusão monitorada, né, ou adultério do dispositivo eletrônico de rastreamento. Não pode ter essa mudança no dispositivo de rastreamento, que é o dispositivo eletrônico lá que a pessoa recebe, tá bom? Isso dá caso de aumento de pena. Voltando aqui para a atuação do Ministério Público, elencada aqui nos artigos 25 e 26, a Lei Maria da Penha, ela disciplina essa atuação do Ministério Público, conferindo ao órgão um papel fiscalizador e ativo também na proteção da mulher. A legislação estabelece a intervenção obrigatória do Ministério Público em todas as causas cíveis e criminais decorrentes de violência doméstica e familiar, atuando como fiscal da lei quando não for a parte principal do processo, ok? Entre suas atribuições específicas, o promotor de justiça, ele possui o poder de requisitar diretamente o auxílio da força policial e também ao acesso a serviços públicos essenciais nas áreas de saúde, educação e assistência social para garantir um amplo acesso, né, à vítima. Ela tem que ter esse amparo. E o órgão também ele tem o dever de fiscalizar presencialmente os estabelecimentos públicos e privados de atendimento à mulher, ficando respaldado para adotar de forma imediata as medidas administrativas e judiciais cabíveis,
caso encontre qualquer irregularidade na prestação desses serviços. Além disso, cabe ao Ministério Público a função de cadastrar e compilar os dados de todos os casos, né, de violência doméstica e familiar para subsidiar políticas públicas de enfrentamento. Por fim, um aspecto processual de extrema relevância é que o Ministério Público possui legitimidade para requerer as medidas protetivas de urgência em favor da ofendida, podendo fazer essa solicitação diretamente ao juiz, mesmo sem o pedido expresso ou consentimento prévio da vítima, certo, pessoal? O Ministério Público pode fazer mesmo sem o pedido expresso ou mesmo o consentimento prévio da vítima, ok? Avançando aqui para a equipe, na verdade, de atendimento multidisciplinar, presente aqui nos artigos 29 ao 32. Essa equipe, pessoal, de atendimento multidisciplinar é um elemento fundamental para garantir o suporte técnico especializado ao longo do processo. A equipe é composta por profissionais das áreas de psicologia, serviço social e também na parte de saúde. Ela serve para fornecer subsídios técnicos e informativos ao juiz ou também ao Ministério Público e à Defensoria Pública, manifestando-se formalmente por meio de laudos escritos ou verbalmente durante as audiências. Além disso, a sua função consultiva no processo é primordial. Os profissionais eles desenvolvem atividades práticas de orientação, encaminhamento, no caso, encaminhamento psicossocial, né? E prevenção direcionada não apenas à ofendida, mas também ao agressor e aos seus familiares, buscando tratar as causas estruturais da violência. A legislação também prevê que, quando a complexidade do caso exigir a avaliação de mais de um profissional, uma avaliação aprofundada, o magistrado tem a prerrogativa de determinar a manifestação de um profissional especializado externo, né, indicado pela própria equipe. Por fim, no tocante ao custeio dessa estrutura, a lei estabelece que o Poder Judiciário deverá prever dotações orçamentárias específicas para a sua propostas anual, certo? Que é justamente a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. Em composição, essa estrutura também e manutenção das equipes multidisciplinares, observadas as diretrizes também fixadas na LDO. O custeiro tem que estar no PPA, né, e na LDO e na LOA, ok? O Poder Judiciário prevê o recurso, né, nos termos da LDO, que é a Lei de Diretriz Orçamentária, certo? Tem que ter todo o custeio para que isso funcione. Em relação à estrutura, competência e também a rede de apoio, vamos avaliar aqui os títulos 6 e 7, que aqui já está no finalzinho da lei, né? No que tange a competência transitória, estabelece que o enquadramento, se não forem instalados os juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, em determinadas comarcas, as varas criminais acumularão, né, essa competência civil e criminal para processar e julgar esses casos. Com as varas, né, do interior mesmo, que não tem essa vara especializada. Por isso que as varas civis e criminais eles pegam esses casos, né? Aplicando-se também obrigatoriamente o direito de preferência na tramitação desses procedimentos, já que é uma agressão contra a mulher, né? Para estruturar o acolhimento material, o artigo 35 autoriza a União, o Distrito Federal, os estados e os municípios a criarem de forma integrada uma rede física de atendimento que engloba casos que aconteceu, né, e delegações também especializadas e centros de atendimento multidisciplinar para ter essa rede de apoio, né? Em relação ao banco de dados elencado aqui no artigo 38A, as medidas protetivas registradas no banco do CNJ, né, que é o Conselho Nacional de Justiça, o acesso instantâneo, né, ao Ministério Público, à Defensoria Pública e a órgãos também de segurança e assistência social para lidar com esses casos. E a aplicação, pessoal, é universal, né? A lei se aplica a todas as situações do artigo 5º, né? Consolida esse princípio, né, da aplicação universal, fixando de maneira peremptória que os mecanismos de proteção da Lei Maria da Penha se aplicam absolutamente a todas as situações, né, do artigo 5º que a gente viu, operando independentemente de causas geradoras, né?
motivando o crime de qualquer condição social, enfim. E aqui a gente termina, né, o nosso estudo da Lei Maria da Penha. Os pontos mais cobrados em concurso, pessoal, é que a Lei Maria da Penha não é uma lei penal, certo? É uma de proteção, é uma lei protetiva, ok? Quando coloca na prova, a Lei Maria da Penha é uma lei penal, é uma lei de proteção, certo? Ele cria mecanismos e juizados também especializados para lidar com a mulher. E não se aplica à lei dos GCRIMS, né, que também é outra pegadinha, certo? A ação penal é pública condicionada à representação, né? A renúncia só perante o juiz, em audiência, antes do recebimento, eu foquei nisso aqui, ó, antes do recebimento da denúncia. Coloca bem aqui essa parte porque cai muito em prova. E a fiança no descumprimento, apenas a autoridade judicial concede fiança no crime, né? Nunca o delegado, somente o juiz, certo? E por fim aqui temos a tabela de prazos para você estudar para sua provinha, certo? É uma tabela de prazo muito importante. Você pega um dia antes da sua prova, essa tabelinha de prazo que cai bastante em questões. O material está na descrição do vídeo e no comentário fixado. Vamos agora resolver algumas questões desse tema. Pessoal, agora vamos resolver questões aqui da Lei Maria da Penha. Tá bom? O material da aula com as questões e também os slides está na descrição do vídeo e no comentário fixado. Se gostou do vídeo, deixe logo o seu joinha aí para ajudar nosso canal. Vamos lá, questão número 1. Marta e Juliana mantiveram um relacionamento afetivo estável por 2 anos, residindo, né, em casas separadas. Após o término do namoro, incomodado com o fim da relação, Juliana passou a perseguir Marta em seu local de trabalho, monitorando suas redes sociais de forma obsessiva e enviando mensagens com ameaça de expor fotos íntimas da ex-parceira. Caso ela não reagisse, o reatasse, na verdade, o vínculo, né? Considerando o texto da Lei Maria da Penha e as diretrizes de interpretação da norma, assinar a alternativa correta. Aqui, pessoal, é um casal, né, homoafetivo, que é Marta e Juliana. Será que um casal homoafetivo também faz parte da Lei Maria da Penha? Vamos ver aqui nas alternativas. Alternativa A. A Lei Maria da Penha não pode ser aplicada em caso de namoro narrado, uma vez que a incidência da lei pressupõe obrigatoriamente a coabitação e a diferença de gênero entre a agressora e a vítima. Será? Letra A está incorreta. Por quê? A lei diz que é independentemente da coabitação e também da orientação sexual. Independe, certo? Letra B. A conduta de Juliana configura estritamente violência moral, tendo em vista que a ameaça de exposição de fotos íntimas atinge diretamente a honra, a reputação e a imagem de Marta. Pessoal, aqui tem a perseguição, a vigilância, a ameaça, a intimidade configura uma violência psicológica, não é moral não, é psicológica. Ela está ameaçando a ela a expor aquela foto. Ela não expôs, ela está ameaçando, é uma violência psicológica, ok? Letra C. A situação descrita amolda-se no conceito de relação íntima de afeto e configura violência psicológica, exatamente, cuja interpretação deve considerar os fins sociais da lei e as condições peculiares das mulheres em situação de violência. Está correto. A letra C é o nosso gabarito da primeira questão. Tá vendo? Uma relação aqui de duas mulheres e se enquadra na Lei Maria da Penha, ok? Vamos para a segunda questão. O artigo 5º da Lei 11.340 de 2006 delimita os âmbitos de incidência da violência doméstica e familiar contra a mulher. Sobre as definições legais expressas desses ambientes e condicionantes, assinala a alternativa correta. Letra A. A unidade doméstica é compreendida estritamente como espaço de convívio permanente de pessoas que possuem vínculo familiar consanguíneo, excluindo indivíduos agregados de forma esporádica. Não, pessoal, não exclui esses indivíduos agregados. Não é somente consanguíneo, tá bom? Pode ter também relações de afeto, tá bom? Então, a letra A está incorreta. Letra B. O âmbito da família é juridicamente definido pela lei como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos exclusivamente está errado aqui, ó, exclusivamente por laços naturais
ou por afinidade, não. Não é dessa forma aqui, pessoal. O vínculo familiar também se forma por vontade expressa, não é exclusivamente por laços naturais. Beleza? Letra C. Configura violência doméstica e familiar qualquer ação ou omissão baseada no gênero que cause à mulher morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico, vicário, bem como dano moral ou patrimonial. Pessoal, aqui uma pegadinha, ó. Ela não cita a violência vicária. Ela é uma forma de violência descrita no artigo 7º. Certo, pessoal? A violência vicária no artigo 7º. E é sobre o quê? Configura violência doméstica e familiar qualquer ação ou omissão baseada no gênero que cause a morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico, vicário, bem como moral. Pessoal, tem violência vicária? Tem. Tem a violência vicária, certo? Mas não é no artigo 5º, é no artigo 7º, certo? Não é desse jeito que está na lei, que é uma pegadinha da literalidade. Essa daqui pode ter recurso porque existe sim a violência vicária, mas não está totalmente correta, ok? A letra D diz o seguinte: as relações pessoais que configuram violência doméstica e familiar dependem da orientação sexual da vítima, de modo que mulheres transexuais necessitam de provimento judicial específico para equiparação. Não, pessoal. As relações independem de orientação sexual. Letra E. A relação íntima de afeto. Na relação íntima de afeto, a configuração de violência independe de coabitação, bastando que o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida. Tá correto? Essa daqui, pessoal, pegadinha aqui é na violência vicária, mas tem a violência vicária, sim, ó, uma das formas previstas no artigo 7º, certo? Mas o artigo 5º, ele não cita a violência vicária, ela foi adicionada recentemente, tá bom? Isso aqui dava recurso, ok? Essa questão aqui dava recurso, a C também estaria correta, ok? Mas se for pela literalidade, se a questão colocar uma pegadinha, aí a questão estaria errada, certo? É confuso esse gabarito aqui, mas é para você ter uma noção se a banca cobrar uma literalidade da lei. Terceira questão. A respeito das formas de violência doméstica e familiar contra a mulher expressamente tipificadas e detalhadas no artigo 7º da Lei Maria da Penha, assina a alternativa correta. Letra A. A conduta do ex-parceiro que esconde e retém as ferramentas de trabalho de uma costureira para impedi-la de trabalhar configura hipótese de violência psicológica por limitar sua autodeterminação e autonomia financeira. E aí, pessoal, será que é a violência realmente psicológica? Letra B. A violência vicária é entendida como qualquer forma de violência praticada contra descendente, ascendente, dependente, enteado, parente, pessoa sob guarda ou responsabilidade direta da mulher ou pessoa da rede de apoio com vista a atingi-la, quer dizer, atingir a pessoa que está sendo ofendida. E aí, pessoal, será que esse é o conceito da violência vicária? Letra C. O ato de forçar a mulher ao matrimônio ou à gravidez imediata mediante chantagem ou manipulação enquadra-se legalmente como violência moral, haja vista a violação da dignidade da pessoa humana e dos costumes sociais. Letra D. A ofensa à integridade ou à saúde corporal da mulher configura concomitantemente violência física e psicológica, sendo vedada o seu processamento autônomo em razão do princípio do bis in idem. Letra E. A retenção ou destituição parcial dos documentos pessoais e valores da mulher configura ato de violência moral, uma vez que atinge consideravelmente, uma vez que atinge a sua consideração social e sua cidadania perante os órgãos públicos. E aí, pessoal, qual é a alternativa correta? Deixa aqui nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa o like, compartilha com um amigo seu, tá bom? Ao todo, pessoal, esse assunto aqui, temos aqui muitas questões. São 25 questões ao todo para vocês treinar na sua provinha, tá bom? O link está na descrição do vídeo. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.